Estava desocupado, né? E desocupação é uma das coisas que eu mais cultivo para poder nela treinar, fazer alguma coisa boa. Aí me ocorreu o seguinte, eu estava conversando num grupo de WhatsApp, um grupo cerveja científico de atletas de tênis. Os atletas são maduros, todos são amadores, maduros, né? Acho que o mais jovem deve ter na casa de 25, 30 anos. E os mais maduros, meu amigo Severien, Ronaldo Lopert. Então essa turma, né, com 63, 64 até 72, 71. Então, bom, aí eu olhando, me ocorreu, a gente começou a ver um vídeo curto, antigo, sobre a habilidade de um atleta que fazia seguidos voleios na parede. Ela conseguia mais de 100 voleios em um minuto. É incrível. Mas aí o fato é que essa conversa gerou uma brincadeira que era um desafio. E CCC, que talvez seja o homem a ser batido no grupo dos tenistas maduros, da idade adulta, ele é o alvo. Todo mundo quer bater CCC. Então a brincadeira foi que ele disse: não, eu faço os 100 voleios, mas depois eu vou ter que ficar bom, eu vou pegar uma tendinite e eu vou ter que me curar de uma tendinite por conta dos voleios. Aí eu tava aqui, né, peguei essa horinha e fui fazer uma pesquisa e foi muito curioso. Veja o que eu achei. Eu tive que pegar uma amostra pequena, porque senão eu ia ficar perdido no número, na quantidade de assuntos que tem, de estudos. Então eu me ative a 4 estudos, 4 fontes, e delas eu destrinchei o seguinte: que a primeira vez, né, uma das primeiras vezes que a força de um tenista foi testada, a força das pessoas, aliás, ela foi testada, foi no final da década de 70. E era um teste estou falando especificamente da força de pressão manual, né, que é para um atleta de tênis, amador ou não, profissional ou não, esse cara tem que segurar essa raquete, né, por horas, seguidos dias, frequência de treino, volume de treino, intensidade de treino. Então é algo bem marcante. Ele pode até parar na quadra, mas a raquete tem que estar sempre em pressão manual. Aí eu fui fazer essa pesquisazinha e vi que existe uma sociedade americana de terapeutas de mão, a sigla é STEM, que em 81 ela padronizou a postura para avaliação da força da pressão manual. E aí a escola europeia também fez a sua padronização, e um estudo lá na frente vê que ambas não tem diferença. Então tanto a União Europeia, a escola europeia, quanto a STEM, que é a escola americana, as posições de avaliação, que se diferem um pouco, elas são largamente utilizadas para todos os estudos, né? É a postura física para que o cara possa ser avaliado num dinamômetro. Para quem nunca viu um dinamômetro de pressão manual, é esse equipamento aqui, onde a gente liga, e aqui tem uma célula de carga, né? Uma célula de carga aqui dentro. A célula ela é específica, células que variam de 10 quilos até 3 toneladas ou 30 toneladas, no caso essa daqui é uma célula que vai até 100 quilos. Então quando você faz uma pressão manual, ela cria um pico e ela crava aqui, e aí você pode fazer a sua avaliação. Logicamente que a postura da avaliação não é essa, né? O método, eu tenho que estar sentado, né? Segundo a escola americana, eu tenho que estar sentado, com o braço ao longo do corpo, cotovelo flexionado a 90 graus, mão apontada para frente, uma leve e um desvio ulnar, né? Essas coisas mais técnicas, ou seja, eu posso ter uma leve flexão, um desvio para una, né? Uma leve inclinação para dentro, e aí eu
faço essa força de pressão manual. Normalmente o pico de força ele cai depois dos 3 segundos, mas aí o que eu continuando aqui, né, depois de apresentar esse equipamento, que depois a gente pode levar para a quadra e pode brincar num sábado, para a gente, antes das cervejas, depois da cerveja, durante o jogo, depois do jogo, a gente fazer nosso ranking de força de pressão manual. Então, as curiosidades é o seguinte, que em 79, um cara chamado Thorning and Werner, ou Thornegren e Werner, esses caras acharam, nesses estudos, as coisas bem óbvias, mas que foram legais, porque eles foram pioneiros nisso. Veja, em 79, antes da própria Associação Americana de Terapeuta de Mão padronizar o teste, talvez esse cara que deu o start, né? Então esse cara descobriu 3 coisas: que a força cai com a idade, existe mais força na mão dominante, e os homens são mais fortes que as mulheres em todas as idades. Aqui a gente pode dizer, né? Quem não sabia disso? Mas o cara foi pioneiro e foi a partir dele que criou-se vários outros estudos, né? E protocolos para ver essa relação da força com as lesões nos esportes, principalmente esportes de braço aéreo, né? Ou que exigem preensão, handball, o próprio beisebol, o dardo, enfim, tênis, né? Os esportes que o braço tá overhead, né? Ele está acima da cabeça, lançamento e força na preensão, né? É uma habilidade de músculos fásicos muito interessante, porque se você não tiver essa integração, você realmente machuca. A hora de liberar liberar a força na situação correta, senão a raquete voa da mão. Ou no caso de uma bola, a bola você não libera, a bola cai para baixo, pá, o arremesso é forte, mas não tem direção. Aquela história da força, né? Potência sem controle não faz sentido. Mas aí continuando, aí teve outro estudo em 84 que avaliou a força da pressão manual em vários horários do dia. Vê que coisa legal. Estatisticamente, a força é maior, esse estudo achou. Ele criou 3 horários, né? E 12h30 e 4h30, ou seja, no começo e no final da tarde. E a força era menor às 8h30, ou seja, no começo da manhã. Coisas que a gente já percebe, né? Para algumas pessoas, não sei, as mais ligadas nisso, sabe que a gente, por causa do disparo de hormônio, é mais forte, vai ficando mais forte ao longo do dia. Inclusive tem atletas que além de se aclimatar, ainda fazem moradia na competição para poder o fuso horário coincidir com a hora de competição dele ser de 7 a 8 horas depois que ele acorda, para poder ele aproveitar o pico máximo de hormônio. Atletas como o Usain Bolt, por exemplo. Mas aí veio o seguinte, em 94, uma pesquisa, esse cara provavelmente era coreano, o nome dele é Su. Ele achou um dado relevante, que a força maior é quando os cotovelos estão estendidos, e não em flexão de 90 graus. Ele achou no estudo dele, como, né, a postura do STEM, que é a escola americana, sugere, ou seja, ele meio que confronta a escola americana. Mas é interessante o seguinte, que biomecanicamente é um assunto mais técnico, mas não tem como não explicar. Eu vou falar do jeito mais didático possível. A gente tem os flexores superficiais, né? São músculos que, quando acionados aqui, eles puxam a mão. Esses flexores desses dedos, dos dedos, eles atravessam e vêm para depois do cotovelo. Ou seja, se eu tenho um músculo que atravessa todas as articulações, atravessa essa, atravessa essa, atravessa essa, atravessa essa e atravessa essa do cotovelo, é sinal de que a soma inteira, quando ele é acionado, se eu tiver com o braço estendido, eu uso 100% desse músculo. Se eu dobrar, se eu flexionar o cotovelo, eu já perco uma seção de alongamento porque eu anulei. Então, esse superficial, esse flexor do dedo, quando ele está flexionado, ele não entra junto com todos os outros músculos. A gente tem flexor do carpo, flexor lunar, tem adutor, todos esses músculos,
eles vêm somente até aqui. Eles não atravessam o cotovelo. Só tem um grupo muscular, que são esses flexores superficiais de dedo, que atravessam o cotovelo. Quando a gente dobra, a gente perde a força deles. Provavelmente isso é o que justifica o estudo de Su, ele ter achado que as pessoas na amostra dele têm mais força com o cotovelo estendido, porque utiliza de fato todos esses músculos, e quando está flexionado, um deles perde, não todo, mas perde aí, né, se a gente somar quantas articulações tem, cotovelo, punho, aqui tem o carpo, o metacarpo, tem as falanges, tal. Então, dessas todas, você perdeu uma. Ele conseguiu perceber no estudo dele que existe mais força com o cotovelo estendido. Mas aí, os resultados é o seguinte, que para adultos entre 31 e 54 anos, a força média era de 40 quilos e variava de 33 para 40 quilos entre 31 e 54 anos. Escuta. Pessoas entre 31 e 54 anos têm força média de 33 a 40 quilos. Estou arredondando, tá? 33,3, 40,30, 380 gramas. Mas veja, as pessoas mais jovens, 31 anos, tinham força média de 40 quilos, enquanto as pessoas, né, dos 54 anos tinham força média de 33 quilos. Né? Esse achado de inversamente proporcional, ele se dá mais na frente, informando, né, num estudo que informa que a força começa a cair a partir dos 40 anos, tanto em homens como em mulheres. O maior pico de força na história, né, do desenvolvimento humano é entre 29 e 39 anos. Isso eu estou falando de força de pressão manual, tá? Não tá falando de supino, rosca, agachamento, pular, saltar. A gente tá especificamente, vai tratar da força do aperto de mão. Pronto. Então, os apertos de mão mais firmes são das pessoas entre 29 e 39 anos. Essa é uma amostra muito grande, é um estudo transversal, longo. Mas aí, para finalizar a curiosidade, depois disso, depois dessa conversa aqui, daqui a 1 minuto você vai poder, por exemplo, falar em pé. Você vai poder falar em pé, em mesa de bar, sobre força e, né, da mão, aperto de mão e tal. Você vai ser um cientista da força, um pesquisador de força de mão. Vai poder levantar na mesa do bar e pedir a palavra e falar com muita propriedade. Depois eu posso mandar para quem quiser, né, esse vídeo. E o estudo eu não vou dar não, porque é uma revisão feita na tela do computador sem nenhuma responsabilidade. Mas vamos lá. Utilização da técnica. Aí teve um cara que disse o seguinte: qual a relação, né, de lesão que existe em tenistas? O cara achou 4 itens. É um cara muito legal, inclusive. Quem puder procurar, o nome dele é Vretaros. 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 Aí o cara disse que a utilização de uma técnica inadequada no treinamento, tipo de cabo da raquete, tensão utilizada nas cordas da raquete e fraqueza muscular, intensa força de pressão manual ao empunhar uma raquete. Esse último ponto, ele é chave para o que a gente está falando aqui. Nele é que se abre todas as possibilidades e para a gente entender por que é tão importante que a gente mantenha a integridade física do membro através da força, mas também desenvolva a técnica adequada na sensibilidade, né, motora do golpe e do gesto técnico, para que eu não consiga, através de só porque eu tenho mais força, eu descalibrar o golpe e poder me machucar. Então, esse é o ponto. É o ponto-chave. Não é ficar mais forte. É ter uma força integrada a um mecanismo de coordenação entre forças, entre partes do corpo e gesto motor, para que eu possa não me machucar, né? Ter uma longevidade no esporte. O estudo é amplo, muito grande, top, para quem gosta, assim, tem uma paciênciazinha,
É um estudo muito legal. Então aí tem um estudo dinamarquês também, que foi feito durante um campeonato na Dinamarca, esse é bem recente, década passada, 2000 e alguma coisa, 2006 ou foi 2008. O estudo, ele identificou que a incidência de lesão para cada atleta era de 2,3, né? Ou seja, 2 lesões e 1/3 de uma. Existia, né? Como a estatística, a gente divide, enfim, ninguém se machuca 30%, 1/3 de um machucado. Então, mas estatisticamente existia a cada 1000 horas de participação em campeonatos 2,3 lesões para cada atleta. Então é bem alto, né? Bom, então a partir disso a gente tem uma nova pergunta que eu vou organizar aqui para a gente fazer um estudo cientificíssimo regado a cerveja num sábado de sol embaixo da Terceiro Pé de Jambo lá no Alemão, para que a gente avalie a força de preensão manual da nossa equipe, da nossa esquadra, para saber se existe uma relação de força de preensão manual com lesão de cotovelo em tenistas amadores tomadores de cerveja. É isso.